Sobre o perdão, o autor cristão C.S. Lewis chegou a dizer o seguinte: se você não perdoar, você não será perdoado. Não existem exceções. Cristo não nos diz que devemos perdoar os pecados dos outros apenas quando eles não forem tenebrosos demais. Devemos perdoá-los todos, não importa quão desprezíveis, não importa quão vis ou quão repetitivos sejam. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Mas perdoar seria apenas desistir? O que seria o perdão? O que é perdoar? É esquecer? É não pensar mais na ofensa? É fingir que não doeu? Será que o perdão é algo que acontece num instante, sem que haja um processo? Eu creio que não. Talvez algo que se aproxime de uma definição seja dizer que o perdão só acontece quando a pessoa agredida passa a olhar para o sujeito agressor com olhos de compaixão, benevolência e amor. A gente percebe que o perdão é real quando a gente passa a olhar para a pessoa que nos agrediu, não com sangue nos olhos, mas com compaixão e amor. Uau! Não foi à toa que o apóstolo Pedro pediu para que a sua fé fosse aumentada. Diante dessa chamada de ter de perdoar a seus ofensores, não foi à toa que Pedro pediu mais fé. E eu não sei se tem gente aqui precisando se ver livre das cobranças deste mundo, porque este mundo cobra da gente o olho por olho e dente por dente. Eu não sei se tem gente aqui precisando se ver livre dos sentimentos de ódio, de vingança. Eu não sei. Mas eu sei que não foi à toa que o Senhor nos deixou essas palavras. Não foi à toa. Jesus sabia que a gente iria precisar delas. Jesus sabia que a gente iria precisar desse caminho do perdão para a gente viver uma vida mais plena. Se assim como o apóstolo Pedro, você precisa de mais fé para perdoar, saiba que a fé vem pelo conhecimento. E existem duas realidades que me ajudam a olhar para o ofensor com mais compaixão, compreensão, mais amor. A primeira realidade diz respeito a uma frase que o Senhor disse enquanto pregado na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois de ser preso e julgado por um tribunal corrupto, depois de ser castigado por meio de abusos físicos inimagináveis, depois de ser desprezado pelo mesmo povo que o havia recebido com hosanas poucos dias antes, depois de uma humilhação do tamanho do ser humilhado na cruz, ele fez uma súplica ao Pai. E nessa súplica, Jesus nos fez entender algo. Ele nos fez entender algo que nos ajuda a praticar o perdão. Nossos ofensores não sabem o que fazem. Não sabem. Existem limitações, enormes limitações que os aprisionam também. Seu pai não sabia o que estava fazendo. Sua mãe não sabia. Seu irmão, seu amigo, seu opressor não sabia o que estava fazendo. Existem limitações, existem prisões de onde eles também não conseguem se libertar. E talvez o seu perdão possa servir como um instrumento de libertação na vida deles. E a segunda realidade que me auxilia, que me ajuda a viver na prática do perdão, é o perdão já recebido do Pai. Uma vez no Twitter eu escrevi uma frase que acabou repercutindo em outras plataformas também. E nessa frase eu disse o seguinte: eu disse que quando eu não encontro forças em mim para me perdoar, eu busco descansar no fato de que Deus é mais misericordioso do que eu. Quando eu não encontro em mim razões para me perdoar, eu busco encontrar paz no fato de que Ele é mais gracioso, infinitamente mais gracioso do que eu. Existe uma graça maior
Existe uma bondade sobre a sua vida da parte de Deus que é infinitamente maior do que a bondade que você tem para dar a você mesmo, a você mesma. Ele tem mais interesse em te perdoar, Ele tem infinitamente mais disposição para te perdoar do que você tem. E o Senhor não é como muitos de nós. Tem aquela frase que vai dizer: faça como eu digo, mas não faça como eu faço. Muitos falam, mas não fazem. Mas com Deus não é assim. Não é assim. Se Ele nos diz sejam santos, é porque Ele é santo. Se Ele nos diz andem na verdade, é porque Ele anda na verdade. Se Ele nos diz amem ao próximo, é porque Ele ama o nosso próximo. E se Ele nos diz perdoem os seus ofensores 70 vezes 7, se Ele nos diz perdoem os seus ofensores sempre, sempre, sempre que eles buscarem o perdão de vocês, é porque Deus está disposto a nos perdoar 70 vezes 7. Ele está disposto a nos perdoar sempre, sempre, sempre que buscarmos o seu perdão. Ele sempre está disposto a te oferecer compaixão, bondade e amor, sempre. E cuidado, muito cuidado. Se você fez algo que te traz vergonha, se você fez algo que te traz dor, e você tem receio de pedir perdão a Deus por aquilo que você fez, cuidado. Talvez você esteja fazendo Deus segundo a sua imagem e a sua semelhança. Não se engane. Ele não é como você, Ele não é como nós, Ele é infinitamente diferente. Ele tem poder o bastante, Ele tem graça o suficiente. A misericórdia de Deus é infinita o bastante para aceitar o seu arrependimento, para receber o seu pedido de perdão. Se você tem dificuldades para se perdoar, saiba que Ele não tem dificuldade alguma, nenhuma dificuldade. O mais difícil Ele já fez. Ele já fez. Ele deu a vida do seu Filho para poder te perdoar. Ele deu a vida de Jesus pregado e morto naquela cruz para poder te perdoar. Creia nesse perdão. Aceite esse perdão, abrace e se agarre. E seja livre. Seja livre pelo perdão de Deus. Por meio de Cristo Jesus, pregado numa cruz, morto e ressurreto ao terceiro dia. E a partir desse perdão recebido, seja capacitado, seja capacitada para perdoar ao próximo. Que o Senhor nos abençoe.